Qual a importância de questões mais teóricas da fotografia para você? Se você chegou nesse vídeo, porque provavelmente você tem um certo interesse, né? E se você não tem interesse nenhum, fica aí. Porque certeza que depois desse vídeo você vai começar a se interessar um pouquinho mais pelas questões teóricas e a tua fotografia vai mudar muito. Você vai perceber que nem só de técnica vive a fotografia. Você já deve ter pesquisado bastante sobre fotografia na internet, talvez até em livros, enfim. E sobre o que você pesquisa mais? Sobre técnica, iluminação, sobre mercado? Pesquisa alguma coisa sobre teoria? Se você já fez alguma pesquisa, deve ter percebido que sobre teoria a gente não tem muita coisa disponível, né? Pelo menos não tão acessível. E por que será? Provavelmente porque a gente é atraído mais facilmente por questões mais técnicas, né? Domínio do flash, sobre como produzir um retrato espontâneo, ou como vender 100 mil reais em um mês, né? Quem não quer? E as questões teóricas, né, em geral, acabam ficando um pouco de lado. A gente vai se aperfeiçoando tecnicamente, mas vai deixando a teoria um pouco de lado. Esse provavelmente é um dos motivos pelos quais a gente acha muito mais conteúdo técnico sobre mercado e afins do que sobre teoria. Sem dúvida esse é um dos motivos, mas não é o único. Um outro motivo pelo qual a gente não encontra tanto conteúdo teórico disponível sobre fotografia é porque ela ainda é um campo relativamente novo. Vamos pensar aí, mas a fotografia tem já 150 anos, né? Mais 150 anos. Beleza, ok. Mas o que é 150 anos perto de um outro campo como, né, a psicologia, a filosofia? Fotografia é só um bebê ainda engatinhando. Ok, mas por que falar dessa pouca referência teórica que a gente tem no campo da fotografia se comparado, por exemplo, com o campo das artes? Para te animar, pensa bem. Você já sabe que para aprofundar a tua fotografia não dá para ficar ali só em questões técnicas, você precisa aprofundar no campo teórico. E esse campo teórico da fotografia, ele é jovem. Então, se comparado, por exemplo, com outros campos como das artes, ele é menor. Então, enquanto o campo das artes seria mais ou menos um oceano Atlântico, né, cheio de possibilidades para você navegar e tudo mais, o campo da fotografia é ali um mar Mediterrâneo. Não que você não tenha que, vez ou outra, né, até frequentemente ir até o campo das artes e até outros campos da filosofia e tudo mais. Mas o campo da fotografia, ele é, sim, menor, porque é mais jovem. E uma coisa que é importante deixar bem nítido é que não é porque ele é um campo menor, mais jovem, que ele vai ser um campo mais raso. Não é isso. Pelo contrário, tem textos extremamente profundos, mas tem menos possibilidades de pesquisa. E uma das propostas aqui do canal é apresentar filósofos, teóricos, textos e livros específicos que vão te ajudar a se aprofundar no campo teórico da fotografia. E como eu falei, a gente vai apresentar, não discutir se está certo ou errado, se o autor falou besteira ou não. Isso não cabe aqui. Esse tipo de discussão necessita de um grupo de estudo para poder ser aprofundado. Até fica a sugestão aqui, se você se interessa, né, tem esse interesse de se aprofundar nesses textos e discutir, forma um grupo de estudo, um grupo de discussão com os fotógrafos da tua cidade, ou até online. Quem sabe até mais pra frente, aí, se tiver bastante gente interessada, a gente forma até um grupo de estudo aqui, a partir do canal. Como eu falei, então uma das propostas do canal vai ser te apresentar alguns autores relacionados à teoria da fotografia, e para começar, nada melhor do que apresentar o autor do primeiro texto teórico sobre fotografia, escrito lá na década de 30. Pois é, menos de 100 anos de discussões teórico-filosóficas sobre fotografia. Então vai ser fácil aprender tudo sobre teoria da fotografia, né? Não é bem por aí. Até porque, por ser um campo relativamente novo, muitos pensamentos novos surgem a todo instante. Alguns se consolidam, outros não. Não que isso não aconteça em outras áreas, né? Mas, enfim. Por isso eu tô aqui. A ideia é te dar alguns caminhos interessantes para você seguir nesse universo teórico da fotografia. E aí você vai decidir se você curtiu ou não o que você viu, leu, ouviu. Né? Não sou eu que vai dizer se é bom ou se é ruim. É importante ter esse pensamento nítido
de que textos mais teóricos, mais filosóficos, exigem muito da interpretação, da tua vivência, e você que vai decidir se aquilo é pertinente para ti ou não. Tá, mas eu vou parar de enrolar. Vamos falar logo desse primeiro texto teórico que eu vou apresentar, pelo menos o primeiro texto teórico que se tem conhecimento até o momento, né? Walter Benjamin, um alemão nascido em 1892, que faleceu durante a Segunda Guerra Mundial em 1940. Esse filósofo, sociólogo, produziu alguns ensaios. Não são ensaios fotográficos, são ensaios filosóficos, ensaios críticos sobre política, arte, cultura, e nesse meio todo ele falou também de fotografia. Um dos textos mais relevantes para o campo da fotografia, escritos por ele, vai ser o Pequena História da Fotografia. E não é simplesmente uma narraçãozinha sobre a pequena história da fotografia até aquele momento, 1931 especificamente. Ele discute as influências da indústria na fotografia, os embates com o campo das artes e até mesmo as dificuldades em teorizar a fotografia até aquele momento. É interessante como muito do que ele discute lá naquela época é relevante e atual, e é facilmente aplicado nos dias de hoje. Uma das coisas que ele vai trazer, assim, que eu acho que é bem bacana, deixa eu pegar minha colinha aqui. Já se disse que o analfabeto do futuro não será quem não sabe escrever, e sim quem não sabe fotografar. Mas um fotógrafo que não sabe ler suas próprias imagens não é pior que um analfabeto? Esse é o pensamento de Walter Benjamin, é um deles, e olha como que é intenso, né? Vale mesmo a pena ler. E não só a Pequena História da Fotografia, mas eu recomendo também A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. Esse é um texto que ele vai discutir, além da fotografia, questões de cinema e uma coisa bem legal, que é a aura do artista na sua obra. E depois que você lê esses dois textos, que são curtos, coisas de 20 a 30 páginas, eu tenho certeza que você já vai começar a maquinar uma outra forma de pensar a fotografia. E aqui que está o grande ganho de ler textos mais filosóficos sobre fotografia. A proposta de textos filosóficos não é fazer todo mundo pensar igual. Diferente de quando você aprende uma técnica X que vai te ensinar a aplicar um efeito específico, e que quando você aprender a aplicar esse efeito, muitos outros também vão ter aprendido e vão estar aplicando o mesmo efeito, de maneira igual. Ao contrário disso, textos mais filosóficos vão propor que você desenvolva o teu pensamento. E não existe certo ou errado, existe a tua visão, o teu caminho. E aí está o valor de ler autores como Walter Benjamin, André Rouillet, William Flusser. Eles vão te levar aonde poucos ou quase ninguém chegou. E vai por mim, se você quer se destacar na fotografia, para com essa ideia de querer ir onde todo mundo está, fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Comece a seguir o teu próprio caminho. Quando você menos imaginar, muitos vão estar te acompanhando, vão estar chegando onde você chegou primeiro. É incrível descobrir como pensamentos estruturados de alguns filósofos, sociólogos, nos fazem refletir e iluminam o nosso pensamento sobre a fotografia. Um exemplo bem prático que aconteceu comigo. Eu tenho alguns projetos fotográficos onde investigo questões culturais, e até pouco tempo esse tipo de fotografia que eu fazia, que muitos fazem, para mim era fotografia documental e ponto. Por quê? Porque muita gente chama de fotografia documental. Até que um dia, nos estudos para minha dissertação de mestrado, eu descobri o pensamento de André Rouillet sobre fotografia dialógica, e esse pensamento me fez mudar o meu pensamento sobre esse tipo de fotografia que eu faço. Para mim, não é mais fotografia documental, e sim fotografia dialógica. Inclusive, isso também intensificou a maneira como eu penso o diálogo na minha fotografia, tanto com meus clientes como nos projetos culturais. Com os textos do Walter Benjamin foi a mesma coisa. Eles me levaram a refletir sobre várias coisas, mas uma das mais importantes para mim, que também vendo fotografia como obra de arte, foi a percepção de como o ser humano é ligado à ideia de exclusividade, de autenticidade. Por isso que questões como assinar uma fotografia, emitir um certificado de autenticidade ou fazer uma tiragem limitada são valiosas, porque quem compra uma obra de arte quer essa exclusividade, quer essa garantia de que o que ele tem, poucos têm. Então não tenha medo de começar a ler textos mais teóricos sobre fotografia. Talvez você não vai entender tudo da primeira vez, o que é bem comum, bem normal. Afinal, a ideia de textos mais filosóficos não é te entregar uma ideia pronta, e sim gerar reflexões. Não é como falar de ISO na fotografia. ISO alto, mais ruído, mais sensibilidade à luz, ISO baixo, contrário e ponto final. É isso. Pensar fotografia é diferente. No momento você está pensando uma coisa, no outro momento você começa a pensar o contrário, e não tem problema nisso. Afinal, você está desenvolvendo o teu pensamento. Aliás, é isso que vai construir a tua identidade artística. É isso que vai te tornar único.
Alguns vão concordar com você, outros não, alguns vão curtir o teu trabalho, outros não. Mas o que importa é que aqueles que concordarem com o teu pensamento, que curtirem a tua identidade, vão dar valor pro teu trabalho. Bora ler Walter Benjamin? Não preciso nem dizer que essa é a tarefa que eu proponho hoje, né? Depois de fazer a leitura, coloca aí nos comentários quais foram os trechos que você mais se interessou, quais pensamentos esses textos iluminaram na tua mente, ou talvez o que mais te deixou confuso. Vamos discutir, coloca aí nos comentários. Obrigado por assistir, se você gostou, curte, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos que vão chegar por aí e compartilha com a galera aí da fotografia, da tua região, da tua cidade. Vamos fazer aí nosso universo da fotografia ficar mais pensador, mais filosófico.